Bom dia, pessoal. A gente vai começar agora com a parte de probabilidade, a revisão de probabilidade. A gente teve a aula de probabilidade, eu vou ver se consigo colocar aqui a folha que a gente fez aquela aula. Deixa eu ver se você consegue ver. Opa, tá certo? Falar de probabilidade e tal. Como é que a gente passou, explicou tudinho. Aí fica aquela dúvida, como é que eu resolvo probabilidade em questão de vestibular? Como é que eu resolvo probabilidade no dia a dia? Probabilidade nada mais é do que esse efeito aqui, né? Você pega casos favoráveis sobre os casos possíveis, entendeu? Eu chamo de desejável aquilo que tu quer que aconteça, que tu quer calcular, tá certo? Não faz diferença não. Por exemplo, eu vou pegar um táxi, um ponto de táxi tem cinco táxis. Qual a probabilidade de eu escolher o táxi vermelho, sabendo que todos são de cores diferentes? Então fica uma em cinco, tá bom? São cinco, eu vou escolher um em cinco. Não tenho que desenhar muito não. Eu vou sentar num banco, tem 6 bancos. Probabilidade 1 em 6. Entendeu? Então, isso daí é a probabilidade total e o que você vai fazer, o favorável, tá certo? Só que tem um detalhe. Existem cálculos que a gente se complica um pouco mais por causa da questão dos eventos. O segredo não é tipo, como é que eu vou calcular tudo isso? Alguns são rápidos e fáceis, outros são mais complexos. Esses que são complexos, a gente pode utilizar a árvore de probabilidade. Ainda que você não faça ela, mas que você tenha a intuição para poder organizar a mente nessa hora. Tá certo? Olha só. Não necessariamente você vai ficar fazendo. Você vai ficar fazendo isso aqui toda hora, tá bom? Mas vale a pena para poder estar estudando, para poder estar aprendendo as coisas. Vamos lá. Se eu lançar essa moeda de 25 centavos, a probabilidade de dar coroa é uma em duas. E a probabilidade da cara é uma em duas. Tá certo? Agora, se eu lançar essas duas moedas, quais são as probabilidades que existem? Entendeu? Aí você vai falar, pode dar cara a cara, coroa a coroa, coroa a cara e cara a cara. Poxa, professor, peraí. É muito rápido. Eu sei. E também rola. Não necessariamente. A gente consegue fazer, olha só. Deixa eu ver se eu pego. Cadê outra moeda que estava aqui? Deixa eu dar uma pausa para procurar. Estava aqui embaixo do papel. Então assim, e se forem 3 moedas? Aí ficaria cara, cara, coroa. Ixi, daria bastante resultado. Se fossem 4 moedas, muito mais resultados ainda. Então, conforme a quantidade de moedas, o resultado poderia ser maior. Só que, como é que eu calcularia isso? Além disso, eu posso falar assim, olha, se eu pegar uma moeda só e ficar jogando ela várias vezes, jogando cara e coroa, tal, pode dar isso aí, tá certo? Poderiam ser várias coisas. O que eu faço então? Bora lá. Existe um modelo matemático que é conhecido como árvore de possibilidade ou árvore de probabilidade. Normalmente árvore de possibilidade, tá certo? Em cima das possibilidades você vai tirar a probabilidade. Então pensa assim comigo. Se você vai lançar uma moeda, tá certo? Ou essa moeda vai dar, vou escrever assim, ó, cara, tá certo? Opa, não apareceu. Deixa eu botar mais pra cá, aqui ó, cara, e vou escrever assim, ó, coroa, tá certo? Cara com C, coroa com K. Aí você vai lançar a moeda, não vai? Então eu lancei a moeda. Ou ela vai dar cara, ou ela vai dar coroa. Tá bom? Não tem como essa moeda dar outra coisa não. Ou ela dá cara, ou ela dá coroa. Coroa é o número e cara é o rostinho que tem nela, tá certo? Aí olha só. Lancei ela, né? Ou ela vai dar cara ou vai dar coroa. Quando eu lançar a segunda moeda, vamos dizer que deu. Essa aqui deu coroa. Essa aqui pode dar coroa ou pode dar cara. Ah não, essa daqui deu cara. Independente, essa daqui também pode dar cara ou pode dar coroa. Como assim, professor? Bora analisar o seguinte, bora dizer primeiro que deu cara, tá certo? Deu cara, ó. Vem aqui, cara. E aí eu vou fazer o quê? A segunda moeda pode dar cara
e coroa. Ah, não. A primeira moeda deu coroa. Você vai sempre fazer isso. Uma varredura dos fatos. Cara e coroa. Tá certo? Então, olha só. Eu lancei 2 moedas. A primeira moeda tem essa opção. A segunda moeda tem essa opção aqui, ó. Tá legal? Professor, não entendi. Calma aí, olha só. Se tu pegares a primeira moeda dando cara, a segunda moeda pode dar cara ou pode dar coroa. E assim ficaria qual o resultado? Pode dar cara a cara, pode dar cara e coroa. Pode dar coroa e cara, e pode dar coroa e coroa. Tá certo? Talvez vocês já tenham visto falar da árvore, não ouvido falar, mas um desenho muito similar dela. Que é aquele caso do Covid lá que aparece uma ramificação das pessoas infectando. Né? Porque basicamente é assim. Aqui fulano tal, ele pode infectar tantas pessoas. Fulano tal pode infectar tantas pessoas por lá. Também é uma aplicação dela. Tá ok? Olha só. Então, é isso aqui, a árvore de possibilidade. Bora fazer agora outro exemplo. Fazendo com 3 moedas. Ah, e se perguntarem, desculpa aí, se perguntarem. Ah, qual a probabilidade... Deixa eu botar a escrever aqui. Ok, olha só, qual a probabilidade... Estou escrevendo bem pequenininho para poder caber, tá? Qual a probabilidade de cair 2 faces, cara? Olha só. Quando eu lancei aqui deu 2 caras, tá certo? Aqui deu uma cara e uma coroa e uma cara. Aqui deu coroa e coroa, tá certo? Então, qual a probabilidade de cair 2 faces caras? São quantos eventos resultantes? 1, 2, 3, 4. Então, o total de casos possíveis, 4. O caso favorável, o que a gente quer que aconteça, foi só 1. Uma em 4. Então, assim a gente concretiza a probabilidade. A resposta que seria 1/4 ou 25%. Tá legal? Professor, como é que eu faço isso aí? Pera aí. Pega 1 e vai dividir por 4. Tá certo? Fração é isso aqui, é uma divisão. De cima dividido pelo de baixo. Aí vamos lá, dá para dividir? Não, lança 0. 10 por 4, 2. Né? 2 vezes 4, 8. 2, lança 0. 5. 0,25, lembra que é 25%. Tá legal? Olha só. Para aqui rapidinho. Olha aí, ó. A gente está utilizando o árvore de possibilidade, né? Então tu pode fazer o seguinte. Pensa comigo. Ela pode calcular moeda, ela pode calcular dado, ela pode calcular fatores de risco, ela pode calcular possibilidade de investimento, calcular várias coisas aí. Qual a utilidade dela no dia a dia? Se tu utilizar ela para, vamos dizer que tu tenha um ponto comercial, uma loja, tu analisa todas as possibilidades, tu vai construindo os raminhos dela. Ah, a propósito, a árvore fica assim, ó. Olha aqui, ó. Eu acho que nessa posição tu consegue ver, tá certo? Então ela fica aqui desse jeitinho. Ou fica em formato de árvore. Eu vou editar daqui a pouco o vídeo, eu não sei se dá pra perceber. Ela fica desse formato assim. Deixa eu ver se... Vai ter que ficar, né? Vai ficar desse formato, ó. É só tu analisar os eventos em si. Aí pode formar isso, tá certo? Bora lá. Então, pode analisar casos e situações. Eu fiz isso aqui para tomar algumas decisões interessantes. Para tomar de decisão. Então vamos lá. Primeiro dado, né? Esse aqui é um dado cúbico. Ele tem 6 lados. Existem dados de outros tipos, tá certo? Octagonais tal. Ele vai ter 8 lados e assim vai. O octaedro no caso. Tá certo? Então, tem 6 lados. E a moeda, cara e coroa, tá certo? Aí se eu falar assim, olha. Se eu lançar o dado, ele pode cair em quantos lados? E aí? Vai dizer que cai 6. Ah, não foi. Da última vez caiu. Vou começar aqui a árvore de possibilidade dele. Vai ficar assim, ó. 6 possibilidades, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 possibilidades. Tá certo? Ou pode dar 1, 2, 3, 4, 5
e 6. Ok? A moeda também pode ser cara. Lembra? Opa. Cara e coroa. Ok? Então, como é independente a coisa, a gente não precisa fixar que vai cair. Se cair um, tem que cair. Não, não existe isso, não. Caiu um ou dois, a moeda também vai cair da forma como ela puder. Então, opa, coroa com K, né? Coroa. E aí pode dar. Se deu um, por exemplo, o que pode acontecer com a moeda? Deu um, pode dar cara ou pode dar coroa. Tá certo? Pode dar cara ou coroa. Deu 2, deixa eu achar o 2 aqui. Opa. Pode dar cara e pode dar coroa. Tá certo? Deu 3, pode dar cara e pode dar coroa. E aí tu vai. Cara e coroa, todos eles vão passar por isso. Cara e coroa. Cara e coroa. Tá certo? Dá uma pausa aqui pra arrumar. Quase não dava, mas deu aqui, ó. Todos. Interessante o detalhe. Hoje não, porque vocês ainda não estudaram isso. Mas tem a forma que eu falei, ó, tem um método mais sofisticado ainda de calcular. Seria a análise combinatória. Entendeu? Isso aí vocês conseguiriam calcular sem precisar desenhar isso aqui. Mas vale frisar sobre a árvore de possibilidades, porque ela tem... como é que eu digo? Ela tem uma varredura completa, para você não se complicar e não se perder. A princípio pode parecer chato, só que é até legal fazer isso aqui. Vocês vão gostar de fazer. Dentro da árvore de possibilidade, tu consegue descrever tudo. Só que na análise combinatória, tu consegue descrever quantos vão ser. Desde o início eu já sabia que ia dar 12. Porque esse, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu já sabia que ia dar 12 porque ele tem 6 e ela tem 2. Então, 2 vezes 6, 12. Ainda há pouco deu 4, porque foi 2 vezes 2, 4. Se utilizasse essa daqui, seriam 8 possibilidades lá naquele momento. Desculpa, tirando o dado, né? Então, vamos lá. Se eu falar assim, ó, qual a probabilidade de ser uma face coroa e o número ímpar? É só tu observar o seguinte. Ele quer as faces coroas, né? Então coroa, 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 desculpa, coroa, coroa e coroa. Beleza. Só que coroa e número ímpar, ele bota o E na história. Então E o número ímpar. Então você vai observar quem? Ó, coroa ímpar, coroa ímpar, coroa ímpar e coroa... Só isso, né? 1, 2, 3. Coroa ímpar. Olha só. Para sair coroa e ímpar, deu 3 casos, não foi? 3 casos. São quantos ao todo? Não são 12? Então fica 3 em 12. Probabilidade, ela está sendo dada em 3 em 12. Simplificando, fica 1 em 4. Olha a coincidência. Acaba dando 25% também. Ok? Bora dizer o seguinte, rapidinho aqui, ó. Olha aí, ó. Qual a probabilidade de sair um número maior que 2 e face cara? Olha aí. Então, número maior do que 2. A gente vai observar do 3 para frente. Tá certo? Face cara. Quantos tem aí, ó? 1, 2, 3, 4. Tá certo? Tem 4 faces caras com número maior do que 2. Então, como assim? Eu tenho 13 cara, tenho 4 cara, 5 cara, 6 cara. E ficaria como? Eu tenho então 12 possibilidades, né? Ao todo. Embaixo 12. E eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 em 12. Tá certo? Então 4 em 12 simplificando fica 1/3. Tá bom? Ou 0,33 que dá 33%. Aproximadamente 33,3%. Tá ok? A probabilidade disso acontecer. Tenta fazer isso aí, é interessante. Ela não é obrigatória ser feita, até porque isso aqui pode dar trabalho, só que ela te dá uma exatidão muito grande. Nessa hora aqui eu aposto que a maioria pensou que ia ser 50%, não era? Então, pensa bem aí, tá bom?